Boa tarde a todos e a todas. Deixem-me, em primeiro lugar, dizer-vos que é com imenso prazer que estamos aqui para a segunda sessão síncrona do curso de formação para a docência digital em rede. Comigo vão estar a professora Daniela e a professora Susana Henriques, tal como na sessão anterior, e hoje vamos discutir essencialmente a questão relacionada com o tema 2, com o tema das plataformas e das tecnologias digitais online. Nós vamos seguir um pouco a mesma estrutura que seguimos a semana passada. Portanto, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o tema, sobre aquilo que nós temos discutido, sobretudo nesta sala de aula virtual 3, a nossa sala de aula síncrona, a falar um pouco naquilo que têm sido digamos assim, os temas principais que vocês têm abordado. Queria também dar-vos os parabéns relativamente àquilo que tem sido aí discutido, porque na realidade a discussão tem sido muito interesse e nota-se cada vez mais que há aquilo que nós designamos como uma comunidade virtual de aprendizagem que vai ganhando alguma identidade, em que as pessoas vão comunicando umas com as outras, para além da comunicação que existe com os formadores, e, portanto, percebemos que nesta segunda semana já há uma maior ambientação e, de certa forma, também já conseguem navegar melhor na nossa plataforma, no nosso sistema de gestão de aprendizagem, porque aquilo que nós estamos, de certa forma, a fazer, e já vos tinha dito a semana passada, tem exatamente a ver com as possibilidades de simular aquilo que nós queremos fazer depois na nossa prática, naquilo que nós fazemos no âmbito da nossa educação digital em rede. Eu queria começar por e já tinha dito isso numa das salas de aula virtuais onde eu participei, que iria citar um dos nossos formandos. Eu tenho visto, de facto, frases muito inspiradoras, e esta frase de um formando de uma das turmas do nosso curso é muito interessante, porque ele diz uma coisa muito curiosa, que é que tudo aquilo que nós estamos a aprender nesta formação pode ser importante para o momento em que nós estamos a viver, mas será igualmente muito importante para o momento que vamos viver a seguir. E, de facto, isto parece-me que é um dos aspectos mais relevantes daquilo que nós estamos a enfrentar, daquilo que nós estamos a passar, porque claramente existem aqui fases distintas daquilo que é a apropriação e daquilo que nós estamos a viver do ponto de vista desta transição acelerada, esta transição imediata para o digital, que tem a ver com aquilo que foi um forçar de uma migração para estes ambientes digitais. Portanto, se nós numa primeira fase fomos obrigados a transitar, e se essa fase está neste momento a transitar para uma segunda fase, nós temos que perceber que nesta primeira fase nós aquilo que fizemos ou tentámos fazer foi transpor e transferir para estes ambientes digitais aquilo que fazíamos, com orientações que nos foram dadas, com os conhecimentos que nós tínhamos. Agora devemos estar numa fase diferente, que é na apropriação daquilo que é estes conceitos, aquilo que é a educação digital em rede, que vai muito para além desta questão do ensino à distância, como vocês já perceberam, e que muitas vezes é utilizada até de uma forma errada. E, portanto, esse era um dos aspectos que eu queria sublinhar também, de percebermos que estamos claramente num processo de ensino e de aprendizagem que, neste momento, acaba por ser realizado online, mas que aquilo que nós fazíamos do ponto de vista dos nossos princípios pedagógicos, daquilo que eram, digamos assim, os nossos conceitos, das nossas metodologias, da nossa avaliação, ela tem que continuar a existir, e temos é que perceber agora como é que nós nos apropriamos daquilo que é o potencial de algumas destas tecnologias para conseguirmos desenvolver aquilo que nós defendemos sempre, que é a tal educação de qualidade. Portanto, o grande desafio neste momento é perceber como é que eu mantenho os mesmos níveis de qualidade que eu conseguia ter numa prática que inicialmente foi completamente presencial no território físico, no território geográfico. Como é que eu depois fui obrigado a migrar para este ambiente digital, mas aquilo que muitos fizeram foi continuar a perpetuar aquilo que se fazia no próprio presencial, utilizando apenas a tecnologia como um meio para fazer exatamente o mesmo.
E agora, nesta fase, é começar um pouco a tentar inovar, porque este é um dos conceitos fundamentais, a questão da própria inovação. E nós aqui, quando falamos de inovação, o que nós queremos, sobretudo, é perceber como é que nós inovamos pedagogicamente com o apoio das tecnologias digitais. Nós não queremos desenvolver inovação tecnológica, o nosso foco não tem que ser a tecnologia, tem que ser, sobretudo, a questão da inovação pedagógica com o auxílio da tecnologia digital, com o auxílio do digital. E é nesse sentido que o digital tem que ser encarado e da forma como nós achamos que ele tem que nos ajudar. Claramente aqui ele tem que ser o nosso aliado mais poderoso para nós enriquecermos os processos educativos. E esse é que é o nosso desafio, é perceber, é procurar, é tentar conhecer o maior número de tecnologias digitais para depois selecionarmos aquelas que são mais adequadas à nossa atuação pedagógica, àquilo que é o desenho no nosso modelo pedagógico e as tecnologias que respondem às necessidades do modelo, daquilo que é o meu ADN enquanto professor, daquilo que eu quero fazer, das competências que eu quero desenvolver nos meus alunos, nos conhecimentos que eu quero que os meus alunos adquiram e perceber que existem diferentes tecnologias que me podem dar essas respostas. Portanto, a nossa discussão hoje tem essencialmente a ver com esta questão das tecnologias, por um lado, com aquilo que possa ser a utilização e a seleção das plataformas ou sistemas de gestão de aprendizagem mais adequados, que têm que ser uma tecnologia integradora, como a nossa é na nossa plataforma, no nosso curso, que integra outras tecnologias, como, por exemplo, um fórum de comunicação assíncrona, e depois perceber, obviamente, que nós, quando estamos a falar de turmas com 200 formandos como as nossas, é muito difícil depois de ter outras tecnologias e pedagogias mais colaborativas, onde estas tecnologias possam funcionar em larga escala, mas percebendo que a nossa realidade é uma realidade com números mais baixos, com números de 20, de 30, de perceber que tipo de softwares, de tipo de aplicativos podem ser incorporados nestas plataformas para desenvolvermos o nosso processo educativo. Portanto, esse é claramente o grande desafio deste tema, é perceber como é que nós devemos utilizar essas tecnologias do ponto de vista de todo o enquadramento pedagógico que nós fazemos, porque nós vamos perceber até no tema 3 que não existe uma avaliação isolada, não é? Existe uma avaliação, com certeza, que vai ser potenciada e enriquecida com o digital, mas o conceito de avaliação tem que estar muito presente e nós temos que saber, porque isso nós já sabíamos da realidade presencial e vamos ter que continuar a desenvolver. Portanto, o desafio é perceber como é que eu avalio digitalmente. O desafio é perceber como é que eu desenvolvo atividades de aprendizagem digitais. O desafio é perceber que tipo de tecnologias digitais existem para a construção de um ambiente pedagógico que tem que responder àquilo que são as minhas necessidades individuais enquanto professor. Portanto, não nos vão ouvir dizer durante a formação que existe uma tecnologia que é a tecnologia certa, porque aquilo que existem são tecnologias que, em função da nossa realidade e dos nossos objetivos, nós queremos, obviamente, depois adquirir para conseguir ter um processo mais rico desse ponto de vista. Portanto, esta era uma nota inicial que eu queria dizer. Outra nota também que eu queria referir tinha a ver exatamente com esta questão de uma pedagogia que aparece e, portanto, outra questão que me pareceu bastante interessante, da questão de uma pedagogia maker, no sentido em que, e existiam também aqui nos fóruns algumas observações relativamente a nós apenas sermos quase um bit e nós vivemos numa era do terabyte. Achei também muita piada a essa expressão. E aquilo que nós temos que fazer para claramente tentarmos acompanhar esta questão do terabyte é perceber que, independentemente de existir uma web 1.0, uma web 2.0, uma web 3.0, o grande desafio vai ser a nivelação destas webs, porque esta realidade vem-nos trazer também um dado muito concreto. Não existe uma sociedade digital, isso é claro. Existe uma sociedade analógica ou digital que está numa fase de transição. Portanto, estarmos a falar em web semânticas, em web 4.0, é esquecer a existência de uma web 1.0, de uma web 2.0, onde nós deixamos apenas de ser os consumidores, mas também para ser produtores, e passamos a ser, digamos assim, aqueles que conseguem produzir, que conseguem ser professores maker. Portanto,
quando nós estamos também a falar do uso dessa própria tecnologia, temos que perceber onde é que nós nos posicionamos e o que é que nós queremos fazer. Se nós queremos apenas consumir, se queremos utilizar a tecnologia e apenas ser consumidores da informação e daquilo que elas nos podem trazer, ou se nós queremos ser produtores, se nós queremos ser transformadores, se nós queremos produzir conteúdos e que utilizamos determinadas tecnologias para o fazer e utilizamos essas tecnologias para colocar também os nossos estudantes a produzir conteúdos. E esta é uma questão muito interessante para o nosso debate de hoje, perceber que tipo de tecnologias existem, perceber também que existem tecnologias que, na sua essência, foram concebidas para serem utilizadas com finalidades educativas, que existem outras tecnologias que não foram concebidas no seu, digamos assim, na sua origem, para serem utilizadas em contextos educativos, mas que têm um potencial enorme e, portanto, que nós podemos apropriar exatamente também daquilo que é o potencial dessas mesmas tecnologias. Outra questão também que nós temos que ter muita atenção é a questão das tecnologias open source, das tecnologias gratuitas, que obviamente nos remetem para um conceito diferente de educação mais aberta, porque esta gratuitidade muitas vezes liga-se com o conceito da própria abertura. Portanto, isso é uma situação em que nós temos que estar muito atentos, porque normalmente ferramentas ou tecnologias que são pagas acabam por fechar-se muito sobre si, mas obviamente que nós temos que ponderar muitas vezes qual é os benefícios, quais são eventualmente as vantagens e as desvantagens de algumas tecnologias para as podermos assumir. Portanto, falar no Teams, falar no Microsoft Teams, que é uma ferramenta da Microsoft, falar eventualmente em ferramentas da Google, não é? Nós temos que pensar efetivamente, ou falar numa plataforma como a Moodle, que são sistemas de gestão de aprendizagens concebidas para essa realidade, de perceber quais são as vantagens da utilização de um tipo de tecnologias destas, se elas não nos vão deixar reféns de uma situação e como é que nós podemos selecioná-las. Portanto, este tema é, na realidade, um tema muito importante, os outros também o são, na realidade, mas este tema, de facto, liga-se com todos os outros, porque nós estamos a falar daquilo que é a importância do próprio digital, e eu sublinho esta ideia. Se até aqui havia alguma resistência por parte de alguns professores e educadores em usar essas mesmas tecnologias digitais, e portanto se os viam eventualmente como um adversário ou alguém que podia complicar o processo, nós neste momento temos que olhar a tecnologia digital para alguém que nos deu a mão para eventualmente nos ajudar numa situação muito complicada e que, se não houvesse esse digital, se nós recuássemos para gerações de educação à distância relacionadas com o ensino por correspondência, naquela altura de apenas exclusivamente da telescola, teríamos muito menos soluções e estaríamos a viver uma situação muito mais complicada. Dominamos o digital, conseguimos, de certa forma, trabalhar com o digital de uma forma completa? Não, com certeza. Mas era isso que dizia, de facto, aquele formando, que aquilo que nós temos que perceber nesta fase é exatamente isto. Nós, neste momento, estamos a tentar descobrir, estamos a passar por um processo todos de pesquisa, estamos a passar por um processo de aquisição de conhecimento, de modelos teóricos e de conceitos que nos possam ajudar e estamos a tentar refletir sobre eles. Ou seja, isto é claramente inovação. É um processo de pesquisa, é um processo que permite que haja reflexão, é um processo onde nós nos, de certa forma, desajustamos ou nos desequilibramos, porque estávamos habituados a uma realidade e, portanto, entramos em processo de desequilíbrio, como Piaget também dizia, de certa forma, e claramente aquilo que nós vamos ter que fazer é depois reequilibrar para conseguir, de facto, inovar. E aquilo que vai acontecer, na minha perspectiva, e é apenas a minha perspectiva, é que nós passamos de um ambiente, muitos de um ambiente completamente presencial daquilo que é o uso nos territórios físicos, da navegação do ato educativo, passamos neste momento para ambientes completamente digitais, e isto pode não ser bom se, obviamente, for visto nesta exclusividade, mas há um momento, e eu acho que isso é que vai ser muito positivo, há um momento que vem aí que vai ser bem melhor, que é quando nós regressarmos à parte geográfica, física, termos adquirido conhecimentos nestes ambientes digitais e podermos complementar e podermos fazer com que eles interajam e que não haja, digamos assim, uma supremacia daquilo que possa ser o território físico ou geográfico com o território digital, mas que eles percebam, dialoguem
e que estes dois territórios e estes ambientes se integrem, dando origem a uma educação neste sentido mais híbrida, no sentido em que há uma hibridização destes mesmos ambientes e, portanto, ficamos, de facto, como professores também analógico-digitais, competentes nestas diferentes dimensões. E, portanto, muitos de vocês sublinhavam também a questão das competências digitais, da fluência digital que nós precisamos, daquilo que é passar para níveis de proeficiência digital mais elevados. Eu não tenho dúvida nenhuma que este é um momento decisivo daquilo que é a aquisição das nossas competências digitais, para combinarmos com as nossas competências pedagógicas, para combinarmos com os nossos conhecimentos na área disciplinar e para ficarmos professores mais completos. E, portanto, passamos aqui numa fase, de uma fase muito territorial para uma fase física, para uma fase muito digital, e com certeza nós vamos ter aquilo que é a terceira dimensão, uma terceira fase em que conseguimos integrar isso. E parece-me, sinceramente, que se não o fizermos, pode-se ter perdido uma oportunidade de claramente termos aqui uma possibilidade de sermos efetivamente melhores professores. Portanto, eu terminava aqui a minha primeira intervenção, com certeza que já existem algumas questões. A minha ideia também era exatamente já deixar-vos aqui a refletir sobre isto, para depois agora a professora Daniela, na sua intervenção, já obviamente desenvolver alguns destes conceitos, ir por um caminho eventualmente diferente daquilo que eu estou aqui a fazer abordagem, se as questões vão nesse sentido, e portanto a nossa sessão de hoje também será um pouco esta discussão. Repito aquilo que disse também na sessão anterior, tudo aquilo que nós não conseguirmos responder neste tempo síncrono, neste momento, digamos assim, ao vivo, teremos a oportunidade de continuar a discussão na nossa sala de aula virtual de comunicação assíncrona, que, deixem-me repetir, tem sido riquíssima nas 4 turmas, e, portanto, aquilo que nós estamos a fazer também é combinar, e vejam bem que, de facto, é isto que nós queremos, é combinar tecnologias digitais síncronas com assíncronas, com comunicação oral, com comunicação escrita, e estamos a desenvolver, de certa forma, também competências diferentes, porque, como vocês devem imaginar, até para nós professores, que já trabalhávamos na Universidade Aberta, tudo isto é uma realidade diferente, não é nova, mas é diferente, que nos obriga também a desequilibrar e a tentar equilibrar outra vez para percebermos como é que nós podemos dar as melhores respostas a este mesmo desafio. Portanto, eu passava de imediato a palavra à professora Daniela para continuar a nossa sessão síncrona. Obrigado. Daniela? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui convosco hoje, mais uma vez, para falarmos um pouco de um tema tão interessante, né? O Antônio já apontou vários aspectos de grande importância e que eu gostaria também de desenvolver a partir da fala e também a partir dos vossos comentários de diálogo nos fóruns, né? Bom, hoje eu trouxe aqui alguns pontos, 3 aspectos para a docência e 3 aspectos para a discência, como eu digo, a partir do uso das tecnologias. Existe para o docente 3 verdades que é importante ter em consciência para facilitar a sua perspectiva em relação ao uso das tecnologias na educação. A primeira delas: o docente nunca será substituído, ok? Isso é muito importante. O trabalho docente é um trabalho essencial e é um trabalho que deve continuar cada vez mais, porque ele é parte da inovação. Sem a docência não há inovação nos processos. A tecnologia por si só não traz a inovação, né? O teu trabalho como docente, o seu trabalho como a parte pedagógica é o essencial no processo. Então, esse é o primeiro aspecto em ter em consideração, né? Como nós estamos no módulo falando sobre as tecnologias, é muito importante ressaltar isso, porque algumas vezes nós nos centramos muito nelas, porque elas trazem grandes aspectos diferenciados, e esquecemos do valor do trabalho nosso enquanto docente. Okay? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para a gente pensar e refletir sobre o mesmo. Um segundo aspecto que eu gostaria de comentar é que não é necessário conhecer todas as ferramentas, né? O docente tem uma angústia natural, né? Não é só o docente, as pessoas em geral têm uma angústia natural porque as ferramentas surgem diariamente, né? Apps, softwares, aplicativos, isso é um contínuo na área das tecnologias. E
a sensação de angústia por não dominá-las, por não conhecê-las, é sempre presente nas nossas vidas enquanto formadores e docentes. Mas o mais importante é saber que é impossível dominar todas as tecnologias, mas é possível ter informação sobre elas. O nosso trabalho enquanto docente é saber colocar essa tecnologia de acordo com o objetivo e competência que eu quero desenvolver com o meu estudante. É o que o José Antônio acabou de comentar. O nosso trabalho docente é o principal. A tecnologia, ela vem, mas ela não é feita especificamente para a educação. Ok? Nós que fazemos o trabalho a partir do que ela nos oferece enquanto serviço, a partir do que ela nos oferece enquanto aplicação, enquanto ação no virtual. Ou seja, o seu trabalho de didatizar as ferramentas é o mais importante. Ok? Então, tenham sempre isso em consideração quando pensar a questão de como ensinar no online. Certo? Um terceiro aspecto, que eu também não poderia deixar de mencionar, e esse é um pouquinho mais filosófico, mas também é para pensar, é a mudança de paradigma. É muito complicado, né? Até porque nós fomos formados num paradigma tradicional, né? Na nossa época não tinha tantas tecnologias como, em especial, as tecnologias digitais que nós temos hoje. E a nossa experiência com as tecnologias é uma experiência recente, querendo ou não. Isso também nos dificulta no processo de ensinar, né? Porque o docente, a parte dos conhecimentos pedagógicos, ele quando prepara uma aula, quando elabora um trabalho metodológico, uma estratégia de ensino, ele dá também muito da sua experiência enquanto formando, enquanto estudante, e também a experiência que tem em relação aos estudantes que ensinou e ao trabalho que realizou. Mas é importante entender que essa experiência faz falta agora. Não adianta dizer que não, mas ela faz falta. O uso que nós temos da tecnologia, no geral, é o uso lúdico, é o uso de entretenimento, é o uso rotineiro, é o uso de solução de pequenos problemas, de comunicação, é o telemóvel, é o WhatsApp, é o e-mail, são as redes sociais, como o Facebook, enfim, são tecnologias que nos facilitam determinadas ações no cotidiano. Bom, essa já é uma experiência, mas como trazer essa experiência para a minha atividade enquanto docente? É hora de tomar partido sobre isso, é hora de aproveitar isso, é transformar o que sabem sobre o uso dessas tecnologias na condição de docência, ok? Então, isso também é importante terem claro, porque também ajuda a pensar sobre essa nova fase que os docentes estão e essa nova fase que nós entramos enquanto conhecer o digital para ensinar. Né? Para os estudantes, quero também pontuar 3 aspectos que eu acredito que são de imensa importância, porque não é só o nosso trabalho, mas também são os estudantes aí no processo. Né? 3 aspectos. O primeiro deles, capacidade de autonomia. Esse é um aspecto que nós já mencionamos anteriormente, mas vale a pena ressaltar. A grande dificuldade é essa, os estudantes não são autônomos na aprendizagem, tem muita dificuldade para ser autônomos na aprendizagem. Eles sabem informação, eles sabem buscar informação, eles são ágeis, eles conseguem fazer determinados movimentos e ações com o uso das tecnologias, que são diferentes quando se trata de aprendizagem, ok? É o mesmo exemplo que eu acabei de dar enquanto docente, estou falando agora como estudante. Os estudantes é a mesma coisa. Ele usa o WhatsApp, o e-mail, etc., o vídeo, o YouTube, como uso rotineiro, entretenimento, questões pessoais, mas não para o processo de aprendizagem, ok? Existe sim uma grande diferença nisso. E é importante a gente ter muito claro, porque é aí que é o problema em relação ao uso das tecnologias para a aprendizagem por parte do estudante. Ele conseguir utilizá-las numa outra perspectiva. O processo de trabalho de aprendizagem vai depender também muito do que o docente orientar. Por isso a importância da convergência das formas, tanto na sua quanto ensinar, mas principalmente do estudante na forma de aprender.
ok? Então, a sua orientação pedagógica é essencial, porque vai ajudá-lo a entender que, utilizando aquela ferramenta, ele pode aprender e conhecer melhor sobre determinados aspectos para atingir um determinado objetivo. Um segundo aspecto que eu queria mencionar, além da questão da autonomia, os materiais que o docente fornece. Hoje em dia, eu sei que a grande preocupação nossa é a elaboração de material ou são as estratégias que vamos organizar, mas hoje em dia existe, no contexto do online, na internet e nos acessos que nós temos, uma imensidão de materiais, que é um dos elementos que o roteiro, o tema 2 menciona. Os recursos abertos, que o professor José Antônio já comentou. Né? A facilidade hoje é imensa, gratuitos, livres, intuitivos, enfim, eu tenho uma série de serviços e de conteúdos disponibilizados que eu posso muito bem reutilizar, ok? Não fiquem extremamente estressados com coisas, materiais que vocês têm que fazer, mas aprendam a fazer investigação no online, a pesquisar no online e buscar os materiais que podem ser utilizados para o seu trabalho de ensino e aprendizagem, ok? Isso é importante. Se você não consegue fazer as investigações, dê as informações para que o estudante faça a investigação. É importante para ele também aprender a buscar isso, aprender a buscar conteúdo, aprender a selecionar conteúdo. Isso vai também ajudar em muitos aspectos da vida pessoal, mas também no aprendizado. Okay? E, por fim, o terceiro aspecto em relação ao docente, ao estudante, à docência, é a questão da organização. Para ser um estudante online, a organização é essencial. Ser capaz de se organizar. Né? Em quanto tempo? As pessoas têm muita dificuldade hoje em organizar os tempos. Enquanto se trata de online, o tempo é muito precioso para isso. Ensiná-los a organizar os tempos é importante. Né? Conduzi-los a essa organização também é, porque vai ajudar os pais, porque os pais também não têm muita ideia de como fazê-lo. Né? Então, as orientações dos docentes para os estudos dos estudantes deve ser muito, muito, muito organizada e estruturada, porque dessa forma eles também aprendem a se organizar. E com a organização, a gente sabe que a sistematização do conhecimento ocorre de uma forma mais fácil para todos, ok? Bom, eu queria... Foram esses 6 aspectos, 3 dos docentes e 3 dos estudantes que eu queria comentar, e agora deixo um pouquinho para a gente dialogando com as perguntas que vierem. Antônio? Obrigado, Daniela. Eu passava já de imediato a palavra à professora Susana. Professora Susana? Muito boa tarde a todos. Eu vou orientar esta minha intervenção mais para as questões que fui apanhando aqui das vossas participações no YouTube e queria também ressalvar aqui alguns aspectos. O primeiro tem que ver com a questão das tecnologias e com a centralidade das tecnologias que tende a ser particularmente imposto por este tema e porque é o tema central este segundo tema do curso, é de facto as tecnologias e portanto tendem a assumir aqui uma centralidade que é preciso desmontar e pensar um pouco sobre elas e até dar-lhe um outro enquadramento. Por um lado, tendo em conta que as tecnologias devem servir... temos um intruso. Que as tecnologias, peço desculpa, que as tecnologias devem servir o nosso propósito, e o nosso propósito é pedagógico, e portanto elas devem ser mobilizadas de acordo com aquilo que são as nossas necessidades pedagógicas, as nossas características enquanto docentes e também as necessidades, as características e as próprias competências que têm os nossos estudantes e que nós também queremos desenvolver neles próprios. E a partir deste
desta evidência, deste aspecto que temos vindo aqui a reforçar nas várias intervenções, quer do professor António, quer da professora Daniela, destacar que, de facto, as tecnologias só por si são neutras, não são boas, não são más, não são mais adequadas ou menos adequadas. Depende sempre do uso social que nós lhe damos, do uso pedagógico que nós lhe damos e do partido que queremos tirar delas. E neste sentido, em termos pedagógicos, há uma ideia que devemos ter sempre presente e que nos vem da literatura, e que é a ideia de que as tecnologias serão tão mais eficazes em termos pedagógicos quanto mais invisíveis elas se tornarem. O que é que isto significa? Significa que quando nós estamos a dar demasiada atenção às tecnologias, então elas estão a assumir uma importância maior do que a estratégia pedagógica que nós queremos desenvolver e do que as competências que queremos desenvolver para os nossos estudantes. E é um alerta, é um sinal de que de facto não estão a cumprir o objetivo. A partir do momento em que essa tecnologia, o uso da tecnologia se acaba por diluir naquilo que é a estratégia de ensino e aprendizagem que eu estou a desenvolver, com o objetivo de promover determinado tipo de competências, então aí sim é um indicador de que aquela tecnologia está a ser eficaz para eu conseguir atingir um determinado objetivo. Um outro aspecto que surge e que que é um retomar do tema em relação à sessão anterior, mas que continua a ser importante e que assume aqui uma perspectiva um pouco diferente, é a questão das literacias e das competências. E eu gostava, a propósito disto, de falar, de dar como exemplo o contexto em que nos encontramos e este curso que estamos a frequentar. A partir do momento em que neste curso nós estamos a desenvolver determinado tipo de competências e estamos a desenvolver o nosso nível de literacia, não só digital, mas também para a educação à distância, nós vamos nos tornando também mais competentes e mais aptos para fazer esse desenvolvimento e para fazer essa transferência de conhecimento nos nossos estudantes também. E, nesse sentido, o facto de nós estarmos a desenvolver os nossos níveis de literacia faz com que, ou pelo menos a tendência para que mais facilmente possamos estimular também o desenvolvimento desses níveis de literacia nos nossos estudantes. E isto leva-nos ao encontro, leva-nos a um aspecto que também já foi referido, quer pelo professor António, quer pela professora Daniela, que tem a ver com esta capacidade que foi, se calhar, estimulada ou é apresentada de uma outra forma das tecnologias, de nos tornar, para além de consumidores, produtores também de conteúdos. Ou seja, não somos meros consumidores, mas podemos ser também produtores. Estamos desafiados a isso e temos formas de o fazer, se calhar mais acessíveis do que nunca. E estamos a tornar-nos prosumers, não é? Estamos a tornar-nos uns consumidores mais ativos, porque podemos também ser produtores e temos um outro entendimento de todo o processo. E nesta lógica de que somos produtores e somos responsáveis pelo desenvolvimento das nossas competências de literacia e que esta transferência de conhecimento vai certamente ter impacto no desenvolvimento dos níveis de literacia dos nossos estudantes também, há aqui um conjunto de competências que continuamente nós, enquanto professores, tendemos a reivindicar aos nossos estudantes e que muitas vezes nós não temos suficientemente desenvolvidas em nós. E é este diálogo entre aquilo que é o nosso desenvolvimento pessoal e profissional e o desenvolvimento das competências que nós queremos ver nos nossos estudantes que deve também ser acentuado e que deve ter atenção. Falo, por exemplo, da questão da autonomia, que a professora Daniela já falou também, mas falo também do pensamento crítico, das competências cívicas, da colaboração, da criatividade, da pesquisa e da resolução de problemas, todos estes aspectos, da própria inclusão. Há aqui uma questão também recorrente que aparece e que é a questão das necessidades educativas especiais. As necessidades educativas especiais podem, eu gosto mais, eu simpatizo mais com o termo inclusão, vou ser honesta. Isso porque
as necessidades educativas especiais acabam por ter ficado muito conotadas com as questões das limitações físicas ou cognitivas associadas a uma pessoa. E quando nós falamos de inclusão, falamos de determinadas dificuldades que enfrentamos. E essas dificuldades podem decorrer quer de termos algum tipo de limitação ou de dificuldade em perceber um determinado conteúdo, ou podem também estar relacionadas pelo facto de termos um interesse tão grande por aquele tema que a forma como ele está a ser apresentado na aula já não cumpre aquilo que são as minhas expectativas e que são os meus interesses, na medida em que já não respondem àquilo que é a minha necessidade de saber mais, porque aquilo eu já sei. E por isso é que eu gosto mais das referências à inclusão e é por isso que esta questão é importante. E só podemos responder a todas estas questões se as procurarmos desenvolver também em nós. E daí que seja extremamente importante, e por isso é que eu disse que ia voltar ao exemplo deste curso, porque estamos sempre a falar de questões de desenvolvimento pessoal e profissional. Estamos a falar do nosso desenvolvimento enquanto professores, enquanto pedagogos, se quiserem, estamos a falar também daquilo que são um conjunto de competências pessoais. Só se nós conseguirmos trabalhar com as tecnologias, só se nós conseguirmos desenvolver competências em nós, em primeiro lugar, é que depois conseguimos desenvolvê-las também nos nossos estudantes e estimular esse desenvolvimento. E penso que toquei nas questões essenciais. Obrigada, António. Obrigado, Susana. Eu acho que, de facto, tu também abordaste questões muito importantes. Eu gostei muito da forma como começaste, para além da passagem do Afonso, num estúdio que, como nós sabemos, são estúdios que são improvisados, e eu acho que esta questão do improviso é uma das características deste período que nós estamos a viver, porque claramente quando nós somos obrigados imediatamente a ir para uma determinada realidade, não conseguimos ter o controle sobre todas as situações. Portanto, o que está a acontecer naturalmente, ou que tem acontecido durante estes 2 meses, é que as casas pessoais e privadas das pessoas transformaram-se em salas de aulas virtuais, e portanto nós sabemos que, existindo estudantes, existindo alunos, existindo filhos, existindo pais, professores, todos no mesmo ambiente, obviamente às vezes já há alguma desorganização e falta de espaço até virtual para nós lidarmos com estas situações. E aqui voltamos à questão da inovação, porque obviamente o que nós temos que fazer é tentar resolver uma situação que nos surge sem qualquer tipo de aviso prévio, não é? E portanto eu queria falar nesta questão porquê? Porque eu acho de facto que a questão que a Susana levanta é muito interessante sobre a questão da invisibilidade das próprias tecnologias. É um pouco como no futebol, se quiserem fazer esta comparação com os árbitros, nós dizemos que os melhores árbitros são aqueles que não se dá conta que eles estavam dentro do campo. Exatamente porquê? Porque eles fizeram o trabalho dele e o foco foi naquilo que foi o jogo e não a quem fez a arbitragem. E aqui o nosso foco tem que ser essencialmente as questões pedagógicas e não a tecnologia, porque a tecnologia o que nos vai fazer é ajudar a desenvolver os processos pedagógicos. Portanto, quando nós nos focamos muito na questão da tecnologia e da formação para a tecnologia, esse não parece ser o mais importante, porque aquilo que nós temos de fazer é apostar claramente no desenvolvimento da formação pedagógica, mas enriquecida com esta tecnologia. E, portanto, obviamente que nós não podemos fugir a esta formação onde esteja a própria tecnologia digital, não podemos é colocar exclusivamente a tónica naquilo que é a técnica, aquilo que é o uso instrumental da tecnologia, mas sim perceber quais são essas tecnologias que nós devemos utilizar para continuar a desenvolver aquela pedagogia, aquela educação que nós acreditamos. E, portanto, é esse o exercício que nós temos de fazer, e por isso eu acho, sinceramente, e pela realidade que eu tenho visto até em outros países e na realidade internacional, é que os professores portugueses estão de parabéns nesse sentido, porque tentaram dar uma resposta imediata, mesmo muitos sem terem uma formação, digamos assim, que seja mais formal e dentro daquilo que é uma formação como esta também, que é uma formação, por exemplo, que não pretende formar especialistas na área da educação digital, mas pretende lançar, digamos assim, as bases para os professores depois desenvolverem uma formação mais sólida, mais consistente, com mais horas de formação, que lhes permita
ter também uma maior solidez do ponto de vista do desenvolvimento das próprias práticas. Portanto, eu acho que nós devemos ter atenção a isso, é que uma coisa, e eu acho que esse tem sido de facto o desafio aceite, tem sido uma prova superada até o momento de, com poucas condições, muitas vezes com pouca formação, dar uma resposta imediata àquilo que é a realidade atual. Por isso, quando nós falamos e ouvimos muita gente falar sobre esta questão do ensino remoto emergencial como uma coisa que não é positiva, eu tenho uma visão muito diferente relativamente a isso. Eu acho que o ensino remoto, aquilo que é a utilização destas tecnologias de comunicação síncrona em determinado momento, foi extremamente importante. Agora, a partir de determinada altura, se nós não refletimos e se percebemos que não existe mais nada para além disto, e que nós achamos que isto é educação à distância, então alguma coisa não está bem. Porque depois de nós conseguirmos, de facto, apropriar-nos de outro tipo de tecnologias, de percebermos que aquilo que queremos fazer não é exclusivamente uma pedagogia expositiva, não é? Porque, obviamente, se vocês me disserem que a vossa preocupação é apenas transmitir conhecimentos, é apenas transmitir conteúdos e preparar os vossos alunos para os exames e preparar para a cultura do teste, então, com certeza, estamos agarrados apenas a um modelo que é, do meu ponto de vista, muito redutor, porque dá uma resposta apenas a uma situação. Mas se vocês pensarem na pedagogia, no plural, se falarem em pedagogias, falarem, entre aspas, em educações, e aquilo que vocês querem fazer com a tecnologia, aí sim estamos a falar de uma coisa completamente diferente. Portanto, para mim, tem sido extremamente interessante, até como observador e como alguém que estuda esta área, de perceber o esforço extraordinário que os professores têm feito para se ajustar a esta realidade, através, por um lado, da formação que existe, é possível neste momento e que é possível ser feita através da via digital, e aquela formação informal em que não existe um plano definido, mas que os próprios professores vão à procura, vão à busca de ferramentas, de tecnologias, daquilo que lhes possa dar a resposta que eles querem construir do seu próprio ato pedagógico. E isso tem sido, de facto, muito importante, e por isso há uma coisa também que eu acho, e foi uma questão que se colocou aqui no chat, não me parece que esta tenha a ver com uma questão que muitas vezes é indicado, que a fluência digital tem uma relação direta com a questão da própria idade. Não me parece que haja. Aqui o que tem que haver, claramente, é uma questão cultural e uma predisposição para usar pedagogicamente a própria tecnologia digital. Porque, se há alguns anos atrás trabalhar com tecnologias digitais poderia ser, de facto, um acto ousado e muito complicado, atualmente, pelo facto de serem softwares tão intuitivos, de softwares que apenas, muitas vezes, é só escolher quase o template que nós queremos e depois colocar a informação. Obviamente que aqui não precisamos de ser especialistas aprofundados no nível da própria tecnologia e de sermos alguém que domina, do ponto de vista informático, a linguagem de programação, porque essa não é a nossa área. Aquilo que nós queremos fazer é, como eu vos disse, é dar as mãos à própria tecnologia e perceber que ela, em determinada altura, pode ser, como a professora Susana disse, esse companheiro invisível, ou essa companheira invisível, que nos está a ajudar, porque está, efetivamente, a trazer uma educação com mais qualidade, exatamente como diz num dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Unesco, de ter uma educação de qualidade. E esse, eu disse isso a semana passada, volto a repetir, esse é o nosso foco. Nós somos professores, não somos tecnólogos, nós somos educadores, não somos alguém que tem que dominar a informática, mas temos que conhecer algumas das tecnologias que nos possibilitem enriquecer e potencializar e fazer a mediação deste mesmo processo que nós queremos desenvolver e que com certeza já o desenvolvíamos em ambientes presenciais, porque também que fique claro, uma coisa é utilizar a tecnologia digital num contexto geográfico presencial, outra coisa é utilizar tecnologias digitais mediadas pelo sinal digital. E, portanto, o que nós estamos a fazer neste momento em Portugal é uma imersão profunda em tudo aquilo que são ambientes digitais de aprendizagem, com tecnologias digitais, em rede. E vocês também podem agora dizer que não há condições em determinadas zonas, em partes do país que não há condições para fazer isso, mas isso é uma preocupação mais macro do ponto de vista social e do ponto de vista em que tem que haver respostas do nosso governo, tem que haver respostas políticas e públicas daquilo que é uma política pública, daquilo que é a sociedade onde nós vivemos. Porque a minha principal preocupação é, depois de me terem dado um computador, um dispositivo móvel, de me darem rede, como é que eu, com esta infraestrutura que colocam
à minha disposição com a questão do digital, como é que eu respondo depois àquilo que possa ser o desenvolvimento do processo pedagógico. Portanto, obviamente que vocês têm essa preocupação, que é legítima, porque, por exemplo, como é que eu posso desenvolver um processo pedagógico com o digital se eu não tenho digital, não é? E, portanto, obviamente, morre logo tudo a priori. Portanto, essa tem que ser uma preocupação macro. Mas depois, quando entramos nos ambientes virtuais e nas salas de aula virtuais, aí a responsabilidade é nossa. E aí nós temos que, efetivamente, fazer, por um lado, esta formação mais formal e continuar numa lógica de formação contínua, de aprendizagem ao longo da vida, relativamente àquilo que é a necessidade constante de nós nos atualizarmos, não apenas do ponto de vista pedagógico, mas da tecnologia. Porque nós andamos aqui na velha discussão sempre de falar sempre de novas tecnologias. E eu às vezes questiono o que é isto de novas tecnologias, porque andamos sempre a dizer novas tecnologias. Uma tecnologia que para mim possa ter 10 anos, neste momento para um professor que esteja a fazer a imersão neste universo mais digital, continua a falar em novas tecnologias. Portanto, aquilo que nós estamos a utilizar são tecnologias digitais que claramente respondem àquilo, ou que devem responder ao que nós queremos fazer. E depois não é preciso ter, digamos assim, um leque e um portfólio de tecnologias muito grande. Que era como dizia também a professora Susana, o que nós temos de fazer, e a professora Daniela. Se vocês, por exemplo, querem desenvolver, imaginem que estão a trabalhar com fazerem uma apresentação de um conteúdo. Não me interessa, sinceramente, que vocês estejam a utilizar o PowerPoint, que estejam a utilizar o Prezi, ou que estejam a utilizar o Emaze, ou outro software qualquer de apresentações. Vocês têm que conhecer software de apresentações, a partir daí selecionarem aquele que é mais adequado em função do vosso objetivo que foi definido. E, portanto, não há melhor ou pior. O PowerPoint continua a ser uma tecnologia ótima de apresentações. Agora, se vocês querem trabalhar com o efeito de zoom, de aproximação e distanciamento para focar algum aspecto, se calhar o Prezi responde melhor. Se vocês quiserem trabalhar com apresentações com configurações tridimensionais, se calhar têm que ir buscar o Emaze, porque podem eventualmente até motivar mais os alunos. Mas essa procura é uma procura de cada um. E, portanto, o PowerPoint pode ser muito mais eficaz que o Prezi ou o Emaze que eu vos falei, em função de um objetivo. Basta vocês lembrarem-se, por exemplo, da questão dos ambientes educativos inovadores, que é um projeto europeu, que é um projeto também nacional, que depois estava a ser implementado nas escolas portuguesas, e aquilo que eu vejo nos ambientes educativos inovadores com tecnologias digitais é algo que agora pode ser transposto para esta realidade também digital. Porque se eu estou a falar de uma pedagogia mais de expor conteúdos, posso utilizar, por exemplo, tecnologias como esta, com o Zoom, e que posso eventualmente fazer uma sessão síncrona. Mas a realidade é que nós não temos que ficar agarrados apenas às sessões síncronas. Não é isso que nós queremos fazer. Por exemplo, se vocês quiserem desenvolver competências mais ligadas à comunicação, que é uma competência essencial, mas querem desenvolver a comunicação escrita, por que é que não podemos apenas utilizar um fórum? Ou podemos utilizar um outro software semelhante que possa ter, efetivamente, a mesma eficácia? Porque vocês já devem ter reparado, por exemplo, que o fórum em si, que nós temos, a nossa sala de aula virtual desta semana, em si, não tem vida. Mas ela começa a ter vida quando é alimentada pelos formandos que lá vão, pelos formadores, pelas interações que se criam, pelas relações que ali se constroem, pelo conhecimento que começa a fluir, pelas partilhas que se vão fazendo, onde alguns colocam imagens, onde alguns partilham vídeos, onde colocam códigos embebidos e acabam por ir, de certa forma, a integrar mais tecnologias naquilo que era o nosso, digamos assim, porta-aviões, a nossa plataforma, o nosso ecossistema. Porque eu acho que vocês devem partir sempre da situação macro. Primeira grande questão que vocês têm que fazer é escolher qual é a plataforma, o sistema de gestão de aprendizagem que querem utilizar. Seja o Teams, como eu estava a dizer, seja o Google Classroom, seja o Moodle, seja o Canvas, seja o Edmodo, mais utilizado se calhar para faixas etárias mais baixas, mas perceber qual é a plataforma que tem mais tecnologias integradas que me permita ter uma solução tecnológica integrada. E a partir daí, então, incorporar as outras tecnologias para serem utilizadas neste ecossistema, porque um ecossistema, como nós discutimos no primeiro tema, é constituído por diferentes ambientes. E, portanto, estes ambientes, basta transpor, não é? E pensar o que é que são estes ambientes digitais. São estas tecnologias. E o que é que são os fatores bióticos e os fatores abióticos? São as tecnologias que dialogam com os conteúdos e que dialogam com os professores e com os alunos. E, portanto, é este ecossistema vivo que é alimentado, e aí a Daniela também sublinhava esse aspecto, que o mais importante é, claramente, aquilo que é a relação humana que se constrói
onde que se constrói num ambiente digital e que a tecnologia permite esse espaço, mas que é criado por nós e é alimentado pelos próprios professores. Portanto, estes aspectos que eu agora sublinhei parecem-me ser de extrema importância relativamente àquilo que é a formação, e também havia aqui uma pergunta acerca de o que é que vai ser o pós-Covid. O pós-Covid vai ser exatamente aquilo que nós quisermos. O pós-Covid não tem uma resposta direta. O pós-Covid tem aqui, de facto, a possibilidade de nós sermos os tais, como dizia a professora Susana, mais fluentes digitalmente, porque o Covid obrigou-nos a ser fluentes digitalmente, e quem não quer ser fluente digitalmente, ou pelo menos quem não quer ter competências digitais neste momento, está afastado do processo, ou está quase completamente afastado, porque fica sem fazer nada, porque não tem outra opção. E o que nós temos que fazer no final deste período é claramente pensar o que é que nós queremos então desenvolver, se queremos de facto pensar numa educação holística, onde o digital dialogue com aquilo que é a realidade analógica, biológica, física, ou se queremos remeter-nos outra vez a uma situação pré-Covid e fazemos um retrocesso, e se nós tivermos o azar, que eventualmente pode acontecer, de ter uma segunda vaga do vírus ou outro vírus qualquer, voltamos outra vez exatamente a ter os mesmos problemas. Portanto, o pós-Covid vem-nos preparar, ou dá-nos aqui também uma oportunidade naquele momento de nós estarmos muito bem preparados para responder a qualquer desafio. E a argumentação da idade, de eventualmente já não haver uma competência ou não haver uma possibilidade, neste momento, e a Susana também referiu esse aspecto, não é assim tão linear, e a Daniela acho que também sublinhou, não é assim tão linear que os nossos alunos sejam assim tão fluentes digitalmente, porque foi também sublinhado pelas duas que a questão da autonomia é uma questão fundamental, e está cada vez mais a ver-se neste momento que os nossos alunos não têm autonomia, mas felizmente, e eu acho que esse também é aqui uma nova realidade social que está a acontecer, é que os pais também estão a ser agentes muito ativos, porque as situações educativas estão a acontecer nas suas casas, os pais, alguns, estão atentos, estão atrás das câmaras, às vezes atuam de uma forma menos feliz, mas como também estão a passar por este momento de transição, muitos de nós somos professores e somos pais, acabamos, obviamente, por estar a navegar num território que aqui sim é novo, porque nunca nos deparamos com esta situação das nossas casas a transformarem-se em ambientes virtuais de aprendizagem e de termos no mesmo espaço físico todos, e portanto isso complica obviamente muito a vida, mas vai nos deixar mais robustecidos. Isso eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas da nossa capacidade de resposta e de reação quando voltarmos eventualmente à realidade que vocês possam dizer que é normal, porque eu acho que agora nós vamos ser muito mais híbridos, vamos ser muito mais blended, digamos assim, das combinações que nós vamos fazer, porque não me parece uma atitude muito inteligente, eu não vou dizer que é uma estupidez, mas uma atitude pouco inteligente, de repente então deixar a tecnologia digital é aquela situação, é só vou utilizá-la quando eu preciso e não tenho mais nada. É utilizar, é perceber que ela pode ser muito útil na mesma, sendo dentro da realidade presencial, sendo dentro daquilo que é um ambiente virtual. E o grande desafio vai ser também perceber se os horários se vão manter na mesma, se vai haver uma componente que possa ser lecionada neste tipo de ambientes, se vai haver maior flexibilidade na gestão dos horários e dos próprios currículos. Vamos ver que lições retiramos desta situação e se nós conseguimos depois levantar uma onda também educativa no sentido de perceber se nós conseguimos fazer uma educação de qualidade nestes ambientes, porque é que de repente no pós-Covid nós vamos abandonar estes ambientes? Ou então estamos a assumir que aquilo que nós fizemos neste período não vale absolutamente nada e foi apenas uma situação de recurso que quando acabar isto nós vamos abandoná-la. E portanto então não tem sentido nenhum o que nós estamos aqui a dizer, falando do potencial das tecnologias, porque aquilo que se fez foi utilizar apenas um recurso, algo de uma segunda divisão ou de uma liga muito fraca que apenas utilizámos porque não tínhamos mais nada. Mas se encararmos de facto que isto pode ser uma resposta tão válida como eventualmente aquela que nós temos, podemos eventualmente utilizar as duas e não deitar nenhuma fora. Eu acho que isso pode ser uma lição pós-Covid e sinceramente estou muito expectante para ver efetivamente qual vai ser a nossa resposta pós-Covid. Não é? Agora estou a ver uma reação muito positiva, uma resposta de certa forma também obrigatória, mas vamos ver depois quando houver o voluntarismo, no sentido de dar continuidade àquilo que nós estamos também a fazer com uma outra configuração, se efetivamente isso vai acontecer.
Daniela, deixava-te então agora mais um espaço para responder a algumas questões. Eu não sei exatamente as horas, mas também não estamos reféns, isso é outra coisa. Há uma coisa que eu não gosto nada de ser, já devem também ter percebido, é ser refém da tecnologia, nem do relógio, e portanto se nós queremos estender um pouco mais, e se há pessoas para nos ouvir, também não há problema nenhum, não vamos desligar a corrente exatamente à hora, portanto era o que eu vos dizia. Enquanto tivermos também alguma coisa de relevante para dizer e vocês tiverem paciência para nos ouvir, aqui estaremos, agora ou na comunicação síncrona dentro da própria plataforma. Daniel. Obrigada, Antônio. Nos breves minutos, mesmo não sendo refém aqui das tecnologias, mas também para não tomar tanto tempo dos nossos professores, todos os temas que foram abordados e toda a análise que o Antônio e a Suzana fizeram são essenciais para a gente pensar e também tomar um fôlego de ânimos para continuar os estudos aqui do nosso próximo tema, que é mais desafiador ainda, né? É importante destacar, já deixando algumas reflexões leves para a gente poder pensar nas questões das atividades que estão relacionadas às estratégias, né? Que são realmente o direcionamento prático de como aplicar tudo isso nos ecossistemas digitais, né? E a questão da avaliação, que também é um tema extremamente importante, extremamente reflexivo, e que a gente tem que pensar bastante sobre ele, né? Esse vai ser o próximo tema, né, da próxima semana, e que podemos já iniciá-lo a partir das reflexões que foram aqui postas. 3 aspectos somente para fechar, de importante, que vale a pena também ficar pensando sobre eles. A questão da fluência digital e a não-idade da fluência digital. Existem alguns autores que falam que a idade é significativa na fluência digital, mas nos últimos anos nós realmente percebemos que isso não é um fator referente, ou seja, hoje em dia a questão da fluência digital ela é imensa, independente da idade, independente da cultura, independente dos conceitos, independente da profissão, né? As pessoas transitam nesses ecossistemas digitais de formas diferenciadas. A psicologia tem alguns estudos nessa área sobre a forma como as pessoas se comportam no online. E eu queria deixar aqui um aspecto também de importância. A forma como as pessoas aprendem no online é um pouco diferente da forma como aprendem no presencial, e já devem ter notado isso a partir do vosso trabalho como estudantes no nosso curso, né? Como que vocês se portam dentro do curso? Como é que vocês se movimentam nesse ecossistema construído? De que forma vocês fazem as leituras e a apropriação das informações ali disponibilizadas? Já prestaram atenção nisso? Prestem atenção no seu perfil, na sua forma de estar nesse curso, porque isso também ajuda a perceber a forma como está elaborando estratégias e organizando o ensino dos vossos estudantes, tá bem? Tenham atenção a isso. Isso influi muito. Lembrem que é a partir da sua experiência que você também começa a desenvolver estratégias para ensinar. Então, esse aspecto também deve ter atenção, e é uma autoanálise que devem fazê-lo, né, para poder perceber também como é que é o seu comportamento no online e a forma como está aprendendo no online. E vão perceber claramente que é diferente da forma como fariam no presencial, né? Então, esse também é um tema importante. Um outro comentário originário aqui das questões como manter a organização com múltiplas formas de comunicação, né? A organização é pedagógica. As formas de comunicação que os estudantes têm, a forma de interação e participação que eles têm, pode ser direcionada e organizada de acordo com as estratégias que o docente utiliza, tá? Mais uma vez lembrando, são formas diferentes. Usar as tecnologias de forma rotineira e para as questões pessoais e usar as tecnologias para o processo de aprendizagem, ok? Isso tem que ser bem claro na hora de se pensar as estratégias. Então, são coisas diferentes. Okay? E, por fim, a última questão que foi colocada, eu acho que merece uma palavra nossa, também passo depois para a Suzana e também para o Antônio, para a gente ir fechando essa sessão. Como será o futuro da escola, né? O Antônio já disse, muito bem falado, que é o que a gente quiser,
como quisermos, né? E é realmente isso. Mas uma coisa temos que ter certa, a geração docentes pós coronavírus não vai ser a mesma geração jamais, né? Porque muito mais, com várias outras competências desenvolvidas, com várias outras perspectivas de ensino e mudanças que a gente não consegue nem calcular. Mas realmente depende de nós e depende do nosso entusiasmo e da nossa forma como absorvemos o que nos proporciona, né? O que estão proporcionando em relação ao uso das tecnologias na educação. Os ecossistemas estão aí. Agora cabe a nós também saber como nos transitarmos nesse processo. Okay? Obrigada e espero vê-los em breve, na próxima semana, para a gente continuar o nosso diálogo. Susana, continuas? Sim, só muito rapidamente e para terminar, só pegar numa questão que surgiu aqui também da inclusão então e a diferenciação, era algo deste género. E eu comecei por dizer isso, eu gosto particularmente, ou prefiro particularmente o conceito de inclusão, porque ele já incorpora esta atenção à diferença, ao mesmo tempo que integra, que inclui, respeita cada uma das diferenças, sejam diferenças de ritmos de aprendizagem, sejam diferenças de estilos de aprendizagem, sejam outras diferenças de outros níveis, mas este conceito de inclusão tem em atenção essas diferenças e respeita-as, e portanto nesse sentido tem também atenção à diferenciação. E depois, a propósito de uma referência que aparecia também, surgiu-me aqui como exemplo, que é a questão dos jogos e das redes sociais. O jogo e o brincar têm um potencial pedagógico e didático imenso e têm um potencial inclusivo também. E existem jogos online e redes sociais que nós podemos apropriar e transpor para o desenvolvimento destas competências pedagógicas e destas competências inclusivas e de inclusão. E, portanto, parece que estamos a falar de coisas diversas, então e mais este aspecto, então e mais aquele aspecto, mas afinal estamos sempre a falar da mesma coisa, estamos sempre a falar de ensino e aprendizagem, estamos sempre a falar do desenvolvimento de determinadas competências e do desenvolvimento pedagógico de determinadas estratégias que levem ao desenvolvimento de competências. E isto, de facto, conduz-nos, como dizia a professora Daniela, ao terceiro tema, onde vamos ter a oportunidade de aprofundar muito mais estas questões. Vamos falar sobre atividades, vamos falar sobre avaliação e deixava desde já o desafio que começassem a pensar nas atividades que propõem, enquanto atividades ou noutras atividades que sejam mais, se calhar mais desafiadoras ou mais arrojadas ou mais inovadoras, para que possamos tornar também esta discussão mais interessante e se calhar até mais prática e mais relacionada com as nossas experiências atuais e que poderão então contribuir de facto para esta escola pós-Covid que tanto o professor António como a professora Daniela referiram que será, e era exatamente aquilo que eu tinha posto como nas minhas notas, que será exatamente aquilo que nós quisermos. E, portanto, eu espero que todos partilhemos do entusiasmo de que poderá ser, de facto, algo muito melhor, muito mais estimulante e muito mais rico em termos de aprendizagem e em termos digitais também. Bom trabalho. Obrigado, Susana. Portanto, cabe-me a mim agora encerrar aqui a nossa sessão síncrona. Eu queria, obviamente, também pegar um pouco aqui nas palavras da professora Susana. Eu acho que, de facto, aqui a questão do entusiasmo e da paixão, sobretudo, não é? Eu acho que em tudo aquilo que nós fazemos devemos ter esta questão de estarmos motivados, de estarmos apaixonados por aquilo que fazemos, de claramente estarmos entusiasmados e se de facto numa altura tão difícil como esta nós conseguirmos manter os níveis de paixão pela educação e o entusiasmo na educação, com certeza que teremos melhores resultados. Esta questão de facto que eu ia também abordar um pouco, a questão dos jogos, da importância
do jogo, na questão do processo. Eu queria só também dizer-vos outra coisa relativamente a esta questão, que tem essencialmente a ver com estratégias de gamificação, que não é exatamente a mesma coisa que utilizar jogos, ou seja, vocês utilizando determinados softwares que tenham estratégias que são utilizadas nos jogos, como o prémio, a recompensa, os pontos, tanto, por exemplo, softwares como o Kahoot, que são muito utilizados, e outros softwares desta natureza, que utilizam estratégias de gamificação. E, portanto, aquilo que nós devemos definir também é perceber o que é que nós queremos fazer exatamente com esses novos softwares. Porque uma das questões que nós hoje sublinhamos aqui muito tem a ver com esta questão da ligação pedagogia-tecnologia, não é? Portanto, se nós queremos desenvolver uma aprendizagem colaborativa, o que é que nós temos que fazer? É perceber que tecnologias nos permitem essa dimensão mais colaborativa e, portanto, temos que ir à procura delas. Se nós queremos, de facto, ter pedagogias mais positivas, mais magistrais, de exposição de conteúdos, o que nós temos de fazer é procurar tecnologias mais que nos consigam dar essa resposta. Por exemplo, se vocês querem desenvolver aquilo que muitos autores e que se fala muitas vezes na pedagogia da sala de aula invertida, nós temos que perceber efetivamente que se calhar, eu nem sei bem o que é isso que estamos a inverter, mas se nós tínhamos de facto um trabalho que era feito em contexto de sala de aula e depois dizíamos aos nossos estudantes, aos nossos alunos para irem fazer trabalhos para casa, será que aquilo que temos que fazer primeiro, se calhar, é dizer para eles, primeiro, fazerem esse trabalho em casa e depois virmos para as sessões síncronas online. Portanto, isto pode ser uma forma de inverter e isto nós temos que perceber o que é que nós queremos desenvolver. Portanto, o que eu vos deixava também aqui, agora umas palavras finais, tinha exatamente a ver com esse desafio de vocês desde já, porque na segunda-feira nós vamos começar, e portanto têm o fim de semana também para refletir sobre isso, têm a oportunidade, como vocês sabem, de ler o guia pedagógico, na segunda-feira abriríamos o tema, mas que vocês pensem já como é que, perante aquilo que nós falámos no tema 1, no tema 2, como é que vocês querem desenvolver efetivamente uma atividade de aprendizagem que utiliza a tecnologia em todos os seus momentos dessa atividade. E já repararam que, por exemplo, naquilo que é a dinâmica dos nossos temas, nós temos sempre momentos diferenciados de uma atividade de aprendizagem, em que nós começamos por fazer o desafio para a leitura desses documentos, portanto ninguém expõe conteúdos nenhuns. Depois aquilo que vocês podem quase consultar em simultâneo é termos um vídeo de um professor ou de um especialista da área que fale sobre o tema, não é? Portanto, a pedagogia expositiva, a videoaula está aqui presente, a consulta dos documentos escritos também está aqui presente, e depois há sempre um outro momento a seguir, não é? Uma segunda fase da atividade que passa por uma discussão assíncrona, em que há um momento em que vocês leram, refletiram, apropriaram-se dos conteúdos e vão para a discussão. E vão para a discussão com um determinado, digamos assim, conceito acerca daquilo que tiveram a ler, mas que depois é desconstruído e que é debatido com os vossos colegas, e aquelas opiniões que vocês tinham sobre algum assunto até se modificou. E que depois, chegamos a este momento final da semana, temos uma sessão síncrona onde os próprios formadores aparecem a falar num momento instantâneo com vocês, tentando até sintetizar os conteúdos. Portanto, se vocês refletirem e que depois, atenção, ainda nem sequer acabámos, é que eventualmente vocês podem ver o vídeo e continuar a discussão na sala de aula. Portanto, se vocês repararem, a dinâmica das nossas atividades tem sido sempre em 3 ou 4 fases essenciais. O desafio que nós nos colocamos é vocês pensarem no desenvolvimento dessas atividades e todas as atividades terem eventualmente aqui até softwares que sejam diferentes, que partam da tal plataforma, da vossa base, do vosso, digamos assim, da zona de conforto do vosso sistema de aprendizagem e que depois possam incorporar outras tecnologias nessa atividade, percebendo como é que podem criar uma atividade que seja motivadora, que não seja monótona, que promova o desenvolvimento de competências diferenciadas. Portanto, porque, por exemplo, aqui o que é que nós fazemos? Claramente pensamos na questão da comunicação e da colaboração e do espírito crítico e da reflexão, porque vocês são levados para os fóruns para discutir, vocês, de certa forma, são levados para os fóruns para comunicar, desenvolvem competências de comunicação escrita, de certa forma também ganham mais autonomia porque nós não dizemos que aqueles são os únicos documentos que existem muito mais, vocês podem trazer e incorporar outros autores, é o que têm feito, nós deixamos ali apenas, digamos assim, quase uma biblioteca vazia, porque se vocês acham que 2 ou 3 autores para debater este tema é suficiente, é mentira, só que obviamente que nós damos a oportunidade de vocês terem dois autores na plataforma, mas têm 2 mil fora, ou 2 milhões fora, para falarem até sobre estes temas. Portanto, este universo digital imenso que vos permite depois circular dentro da plataforma e fora da plataforma, dá-nos uma dimensão completamente diferente. Portanto, vamos trabalhar, de facto, na última semana na questão das atividades. Pensem também noutra questão que ainda não falámos aqui, mas como é que avaliamos depois isso? Não é? Como é que estas etapas podem ser avaliadas como um processo, não apenas pensar
naquele momento final da atividade, e aí é que nós fazemos um trabalho que vamos avaliar, mas, por exemplo, que é o que nós procuramos fazer, como é que nós avaliamos, por exemplo, os fóruns de comunicação escrita, não é? Que é uma avaliação contínua do processo, e como é que depois pode haver um trabalho final que complementa aquilo que é a avaliação contínua com, digamos assim, com alguma coisa que sintetize o conhecimento que foi adquirido. Portanto, não vejam isto numa visão redutora de um teste que possa eventualmente, uma coisa final, que eventualmente dê o processo de avaliação concluído, mas algo que é feito de forma contínua. E o nosso desafio foi vocês participarem durante toda a formação. Para quê? Para não avaliarmos apenas o produto final, não uma atividade, é ter todo o processo, todas as vossas participações, de certa forma, que sejam depois avaliadas. Eu queria também terminar, e não vejam isto como propaganda, tem a ver apenas com este aspecto que nós estamos aqui a falar. Esta formação é uma formação superficial. E eu depois também desafio aqueles que quiserem aprofundar estes conceitos a ir ver até a oferta formativa da Universidade Aberta, haver algumas unidades curriculares isoladas. Por exemplo, eu dou uma disciplina que vocês podem frequentar se quiserem de forma isolada, que se chama Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Há aqui colegas como a Daniela que também dão disciplinas na área das tecnologias, a professora Fátima Golão também, se calhar de ir à procura, de descobrir aquelas áreas que vocês querem aprofundar mais e fazerem essa formação nessas áreas específicas, ou eventualmente estarem atentos, porque a nossa ideia agora também é desenvolver um curso exatamente com os conteúdos que nós aqui estamos a trabalhar, mas com outra profundidade que nos permita, efetivamente, depois já navegar neste universo com outra tranquilidade, que neste momento ainda é muito até, não é muito superficial, e isso nós temos que ter consciência, porque é uma realidade com a qual eu me deparo todos os dias, que é quanto mais sei, de facto mais ignorante me sinto, porque penso que conheço 3 tecnologias sobre softwares e depois descubro mais 2 e mais 3, e se eu ando à procura ainda encontro mais, por exemplo, com esta tecnologia que nós estamos a utilizar hoje, mas existem tantas para agora fazer estas lives, para fazermos estas sessões síncronas, que a questão é mesmo essa, é ir descobrindo, é ir, de certa forma, construindo com paixão e com entusiasmo e, sobretudo, e queria terminar também com essa ideia, com muita saúde, para conseguirmos, de facto, ter essas condições para conseguirmos dar respostas adequadas. Quando o cansaço começa a apertar, nós conseguimos, de facto, irmos ao nosso power extra para darmos estas respostas, tudo em função de uma coisa que é o sucesso educativo dos nossos alunos, daquilo que são os futuros cidadãos, que nós queremos, efetivamente, que estejam preparados para uma cidadania plena. E com isto termino. Foi um prazer, mais uma vez, estar convosco.